Bom, por que eu coloquei essas duas questõezinhas super simples, né? Vocês há de convir que essas duas questões são bem simples, né? Mas por que eu coloquei essa questão? Porque eu queria que vocês lembrassem dessa propriedade. Vou até colocar aqui maior. Se você tem A elevado a m sobre n, isso aqui é a raiz de índice n do denominador de A elevado a m, que é o do numerador, tá? Esse n, não se esqueça, ele é chamado de índice. Então, isso é uma regra de radiciação que você trabalha fazendo processos de transformação quando o índice geralmente não é 2. Você acaba, às vezes, precisando transformar em fração. Então, fica ligado aí nessa transformação. Então, foi por isso que eu escolhi essa questão, tá? Ok. Então, qual o valor de x na igualdade? Raiz de índice 16 de 2 elevado a 8 igual a raiz de índice x de 2 elevado a 4. Como é que você pode resolver isso? Você pode escrever na forma de raiz de índice fracionário. Então, aqui, por exemplo, você teria 2 elevado a 8 sobre 16 igual a 2 elevado a 4 sobre x. E aí, por propriedade, isso aqui vai embora, né? E o que é que sobra? Que 8 sobre 16 é igual a 4 sobre x. Tá? Se você quiser, pode fazer aqui o cruz credo, né? Aí fica 8x 16 vezes 4. Daí o 8 vai passar dividindo. Então, fica 16 vezes 4 dividido por 8. 16 dividido por 8 dá 2, que multiplica 4. Então, x é igual a 8. Você tem aqui letra C. Então, uma das maneiras de resolver com raiz, né? Você transforma em índice fracionário. Tá? Existem outras maneiras, mas essa aqui eu acho que é a mais tranquila. Questão 5. Ele quer que você reescreva esses 3 radicais na forma que os 3 apresentem o mesmo índice. O que é que quer dizer mesmo índice? Aqui é 4, aqui é 3, e aqui, se você não está vendo nada, é 2. 2, 3 e 4. Então, são índices diferentes. A questão quer que você transforme no mesmo índice. Então, vamos reescrever os 3 aí. Então, o primeiro é raiz quadrada de 3 elevado a 1. O segundo é raiz cúbica de 5 elevado a 1. E o último é raiz quarta de 2 elevado a 1. Tá? Você precisa escrevê-los de maneira que você não veja mais 2, 3 e 4. Que você veja o mesmo elemento. Ora, se você quer ver o mesmo elemento, você está mexendo nada mais, nada menos que o MMC de 2, 3 e 4. Então, por 2, 1, 3, 2. Por 2, 1, 3, 1. Por 3, tudo 1. E é esse produto. Deixa eu ajeitar aqui que minha imagem está na frente. Esse produto vai dar 12. Então, você está querendo que esse 2 vire 12. Ora, se 2 é para virar 12, significa que você vai ter que multiplicar por 6 ambos os termos. Se 3 é para virar 12, significa que você tem que multiplicar por 4 ambos os termos. E se 4 é para virar 12, você tem que multiplicar por 3 ambos os termos. E o que é que eu quero chamar a atenção de vocês? Percebe que eu estou dizendo ambos os termos. Porque você não pode multiplicar só um, tem que ser os dois. Então, fica raiz de índice 12 de 3 elevado a 6. Raiz de índice 12 de 5 elevado a 4. E raiz de índice 12 de 2 elevado a 3. Legal? E aí você agora consegue ver os elementos com o mesmo índice. Porque a questão, por exemplo, poderia querer saber, desses 3 elementos, qual é o maior, qual é o menor. Então, não tem condição de tu analisar olhando para índices dessa forma. Por exemplo, vamos lá, 3 elevado a 6. 3 elevado a 6. 729.
Então, isso aqui é raiz de índice 12 de 729. 5 elevado a 4. 5 elevado a 4. 625. Então, isso aqui é raiz de índice 12 de 625. E o último, raiz de índice 12 de 2 elevado a 3, que é 8. Então, eu estou conseguindo agora ver os números de um jeito assim mais agradável e eu consigo dizer claramente que esse aqui é o maior e esse aqui é o menor. Coisa que, olhando aqui do início, estava bem mais difícil de você dizer, né? Então, uma vantagem de você olhar para os elementos com o mesmo índice é que você pode fazer um processo de comparação. Tudo bem?